Vamos fazer um ping-pong do Egito, tá? Bem, houve um moído entre o Egito e Israel, tá? Então, Deus salve Israel. Mas Israel é como aquela mulher que se separou, né? O Egito já foi casado com Israel, mesma coisa dos alemães já foram casados com Israel, a Rússia já foi casada com Israel, a Babilônia já foi casada com Israel, ou seja, Israel ela saiu casando com as nações e trazendo tudo que é conhecimento dela. A bronca entre Israel e o Antigo Egito não é tão grande como você imagina, a tal ponto que os governantes de Israel era de costume se formar no Antigo Egito. Aqui no Brasil, os ricos mandavam os filhos para o Recife, né, e para o Rio de Janeiro. Então, os filhos dos fazendeiros, doutor, iam para o Rio de Janeiro e voltavam a doutores de lá, geralmente advogados. Ou iam para o Recife, onde tinham os holandeses e as melhores escolas do Nordeste. E por muito tempo, as melhores escolas do Brasil. Então, livre da pendenga entre Israel e Egito, entre Israel e Alemanha, entre Israel e a Babilônia, entre Israel e a Síria, entre Israel e a Rússia, temos que ver que o papel do Egito no mundo foi muito importante. O Egito era o top do mundo. A cultura egípcia era o top do mundo. A tal ponto que, segundo a própria Bíblia... Vai, Chiquinho! Tá na briba, tá na briba! Por que tá tanta pressa, hein, Chiquinho? É porque eu tô curioso. A mãe canta direito. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. O Egito é como a Alemanha. A Alemanha teve pendenga com Israel. A Rússia também teve. Mas não quer dizer que a Alemanha seja totalmente ruim, totalmente má. Você está entendendo? A Alemanha, naquela época, era o top do mundo. Os melhores aviões do mundo, a melhor engenharia do mundo, tudo de melhor do mundo era alemão. O top do homem, na época, era alemão. Inclusive, a maioria daquela região falava alemão. A Alemanha era como fosse um inglês hoje. Hoje o mundo fala inglês. Você viaja falando inglês pelo mundo. Naquela época você viajava falando alemão. Lá atrás, o Egito, como alguns acham, você é bom estudar história, o Egito não era aquela putaria que muita gente pensa que era não, tá? Existia mais raparigagem de putaria na Grécia do que no Egito. O Egito era mais centrado. O Egito era a escola do mundo. A tal ponto que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que Moisés foi instruído em toda, metade, a ponta não, toda a ciência do Egito. Moisés estudou numa cidade chamada Kitara, que era a cidade das energias. Eles trabalhavam com energia, eles trabalhavam com física quântica, e o Egito teve um anjo que depois passou para Israel. Esse anjo chamava-se Tote, T-O-T-H, Tote. Esse Tote e Melquisedeque é a mesma pessoa. Tote, do Antigo Egito, Melquisedeque de Israel, e o anjo homem-pássaro, lá da China, que apareceu 6.000 anos lá na China. O homem-pássaro ensinou os chineses a acupuntura e toda a ciência deles. O Tote ensinou ao Egito toda a ciência deles. E Melquisedeque é o anjo sacerdote que acompanha Israel. Também tem muita ciência. Que a ciência também está ligada ao sacerdote. Então, o Egito, ele teve várias dominações. Não houve apenas um faraó. Houve vários tipos de faraó. Faraó Ixon, faraó Hitita, faraó da Baixa da Égua, faraó da Casa de Noca, faraó de todo tipo. Então, o Egito, ele foi construído por nada mais, nada menos do que Enoque. Enoquinho. Enoquinho, filho de cão. Ou é filho de Sem? Não, é filho de cão. Enoque que está vivo é filho de cão. Porque eles na época do Egito adoravam o sol. Será que o inimigo conseguia manipular a energia do sol? Não. A gente também não disse que Jesus é nosso sol? É só questão de pendenga. Quando a mulher separa do marido, ele fica dizendo que o marido é feio, o marido fica dizendo que ela é feia. Do mesmo jeito é Israel. O rei dominador
de Israel chamado Moisés, ele foi instruído. Dá para tu entender? Se o Egito é cheio de bruxaria e cheio de frescura, então Moisés é cheio de frescura. Porque o Egito, Moisés recebeu toda a ciência do Egito. Moisés era um príncipe egípcio. E o período que Israel mais cresceu foi no Egito. Você está me entendendo? E aquele faraó que favoreceu a Israel era um faraó Ixon. Isso é história, estuda história, menino. Faraó Ixon. Não é esses egípcios que estão lá hoje, não. O Egito houve várias dominação. Não houve somente um tipo de faraó, um tipo de raça. Eram vários tipos de raça dominando o Egito. O Egito, ele foi construído por Enoque, que na época chamava Saurite. Eita, estuda história, menina. Então, Enoque construiu as pirâmides do Egito, da China, que é a maior que tem é da China, lá do Brasil, que o Brasil não manda estudar nada, porque a Amazônia é riquíssima de pirâmide, de geografia e tudo, mas o Brasil não estuda. O Brasil não estuda o que ele tem. É da gente mesmo. A Amazônia é Ofi. Ali tem tanto ouro branco, que faz poções da vida eterna e tudo mais. Ai, meu Deus, peraí, vamos falar outra coisa. Então, o Egito foi fundado por Enoque dominou o mundo mais de 1000 e poucos anos. Enoque foi um dominador mundial. Ele construiu todas as pirâmides. Aqui estão lá na Antártica, aqui estão lá na China, aqui estão no Brasil, que o Brasil nem liga, né? Então, aquelas pirâmides ali é muito mais do que um bando de abestalhados querendo construir túmulos. Gente, a ciência hoje é ridícula. Hoje eles já caíram em si. Mas antes, a coisa era ridícula. O cara construiu uma pirâmide daquela em 22 anos. Isso é uma coisa de abestalhamento. Nem Chiquinho que não sabe ler. É uma coisa ridícula, que não tinha possibilidade nenhuma de 22 anos construir uma pirâmide daquela. Eu conheço pastor que faz mais de 10 anos que constrói a igreja e não constrói. Então, e com um bocado de pau. Primeiro, quando aquelas pirâmides foram construídas, não era deserto. Ali não era deserto. Ali era uma floresta maravilhosa. Tá entendendo? E o deserto do Saara não era deserto. O deserto do Saara era uma floresta como a Amazônia. Veja aí o continente adâmico, Joilson de Assis. Então é ridículo a gente dizer que as pirâmides foram construídas para túmulos, se não tem nenhum cadáver dentro. Os cadáveres estão no Vale dos Reis. Pirâmides nunca foram túmulos. Pirâmides são produtoras de energia para as naves espaciais da Baixa da Égua. Então, o Antigo Egito, ele tem como religião primária Adão e Eva, Caim, Abel, mais ou menos, e Enoque. Enoque era um dominador mundial, por isso que a ciência que tem Machu Picchu, tem lá no Egito, a ciência das nuvens, os homens tinham muito contato com anjos. Mas como é um ping-pong, para não demorar muito, o Egito da época de Israel não era tão ruim quanto algumas pessoas pensam. É porque também os judeus têm que fazer o show dele, né? Era, porque os judeus falavam que era escravo, mas os judeus também escravizavam. Você está entendendo o que eu estou falando? Ai, Deus livrou Israel, porque Israel era escrava do Egito. Sim, mas Israel era uma das maiores nações escravistas do mundo. Se fosse por motivo de escravização, Israel não tinha mais escravo. Eles saíam do Egito e não queriam escravos. Mas Israel saiu do Egito com escravo. As pirâmides saíram prontas. Seriam pontos de contato. Sim, seriam pontos de contato. A minha nave fazia contato com o Machu Picchu com a período melhor, era que seria como antenas dessas antenas que eles querem colocar agora, entendeu? Só que eles não estão acertando o ponto, entendeu? Será que alguém vai pegar o que eu estou falando? Estão querendo fazer antenas para carro andar sozinho? Eita, será que a Ana Maria pegou? Estão querendo fazer, já estão fazendo, os carros andando sozinhos. Isso já existia, velho. Já existia, meu irmão. Agora, só que eles estão desregulados, estão desregulando, entendeu?
Aí os homens estão se lascando. Cala a boca. Então preste atenção. Eles vão chegar no ponto. Eles vão lá. Estão tentando achar o ponto da letra. Eles vão achar. Né? Lá na China já acharam. Já. Por isso que ninguém está usando nem máscara mais. Ei, preste atenção. Olha. Então, as pirâmides do Egito eram pontos eletromagnéticos construídos por Enoque para as alimentações das naves angelicais que voavam pelo mundo. Então preste atenção. Calma, Jesus, calma. Então, a nação do Egito é muito mais antiga do que nós pensamos. Ela é pré-pré. Ela é pré-pré, pastor? O que é pré-pré? Pré-diluviana. Ricas instruções, pastor. Amo suas palestras, Dalva Rosa. Então, obrigado, Dalvinha. Um cheiro em tu, tá? Então preste atenção, aquelas pirâmides, tanto a maior pirâmide, gente, a maior pirâmide que tem é na China, é um piramidão, é uma bichona grande que dá 30 daquela de Gislé. Tu tá por fora, bichinho. Só que eles não são que nem a gente faz um xixi, aí sai gritando, eu fiz um xixi, eu fiz um xixi, eu fiz um xixi. Eles fazem as coisas e quando os homens descobriram a grande pirâmide da China, eles danaram o trator e cobriram a pirâmide de terra. Olha, bicho, a vida molesta. Nós temos a Amazônia aqui, escancarada. Vem gente de fora estudar e a gente não estuda a Amazônia. Dá paciência, Deus. Tá entendendo? Genaro, faz um grupo do Exército e da Marinha de Aeronáutica e manda para a Amazônia para estudar o ouro de Ofir. A Amazonas é Ofir. E o rio Amazonas corre debaixo do rio Amazonas, 10 quilômetros para baixo. E o rio Amazonas rodava ao contrário. O rio Amazonas começava lá no deserto do Ceará. E debaixo do rio Amazonas tem um outro rio Amazonas 10 vezes maior do que o rio Amazonas de cima. Ai... Que danado é isso, Chiquinho? Tá doido, Chiquinho? Isso nada tá comprovado, Chiquinho. Calha a boca. Preste atenção. Nada tá comprovado. Preste atenção. Então, o assunto é Egito, né? Egito é... Egito é... Tem até uma teoria sobre a Bahia e o Egito. Será que todas as baianas são egípcias? Será que todas as baianas andam assim? Que nem aquelas egípcias? Então, preste atenção. O Egito era uma sociedade, na época de Israel, o Egito era uma sociedade pacífica. Nós encontramos poucas guerras no Egito, principalmente no domínio Ixon. Houve vários domínios. Daquela época para cá, já se passaram 4.000 anos. Né? E depois que a água cobriu tudo, os espíritos do local ficam entrando nos caras e fazendo os caras ser faraó, tudo bem. Veja aí, espírito das instituições, Joilson de Assis. Espírito das instituições. Já conversou com o espírito de alguma instituição? Já. Eu tive a honra de conversar com um espírito de um templo. Foi. Qual o templo, pastor? Igreja de São Francisco e Santo Antônio, em João Pessoa. Foi, pastor. Então, se anjo tem asas, conseguem ficar invisíveis, eles usam as naves, sim. Você não consegue andar, por que você usa carro? Porque não vai a pé daqui para São Paulo. Então, preste atenção. Talvez Genaro não possa fazer nada. Genaro, Deus ajude Genaro, tá? Eu torço muito por Genaro. Mas se um dia eu pudesse falar com Genaro, dizer, Genaro, prepara um grupo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, bota dentro dessa Amazônia. Ali tem a maior riqueza do mundo. Começando do Jalapão ali. Os príncipes são maravilhosos do Jalapão. São maravilhosos, né? A princesa do Brasil, a rainha do Brasil é Pindorama, né? É uma mulher, tá? E ela mora lá na Chapada. Então, preste atenção. O Egito, ele sempre foi pacífico. Você não encontra a sociedade egípcia matando ninguém, estuprando ninguém, tomando o reino de ninguém. Você só vai encontrar uma guerra do Egito contra Israel no período Macabeus. Mas no período Macabeus é agora há pouco. Agora há pouco. Mas naquela época, o Egito era a faculdade do mundo. Catara era a grande cidade das energias. Eles não estudavam só espíritos, não. Tá entendendo? Os nomes mudam, mas, por exemplo, na igreja católica, né, é água benta. Na igreja dos crentes é água rezada. É água orada. Mas é a mesma água.
né? Entendeu? Então, existe um ponto de convergência, um ponto de convergência. A arca da aliança de Israel, que é a arca da aliança do nosso Deus, ela é muito parecida com a arca de Anubis. Só que a arca de aliança de Deus, ela tem 2 anjos em cima e uma televisão no meio dos anjos, que aparecia Deus. E a arca de Anubis é um cachorro preto em cima da arca, mas é uma arca muito parecida. Então, muitas coisas que Israel sabe hoje veio do Egito. Deus expôs Israel a povos fortíssimos, como os babilônicos, como outros países fortíssimos. Israel absorve. Israel, ela dá sua contribuição e ela absorve o conhecimento local. Depois ela sai levando o conhecimento local. Isso é uma ordem. Ela foi exposta aos melhores povos mais poderosos da terra. Então, o Egito não era uma nação safada, não era uma nação promíscua, tinha suas safadezas como todas as nações tinham, né? Mas ela era uma nação pacífica, viviam de agricultura, tinha um exército fortíssimo e um reino fortíssimo. A questão de Catara era a cidade das energias, né? Onde os sacerdotes estudavam 10, 20, 30 anos sobre energias, magias, e partiam da imaginação. O princípio da magia é imaginação. Você imaginou, você cria. Entendeu? Então, o Egito em si, ela é uma nação maravilhosa. O Egito que existe hoje é totalmente diferente do Egito que existia antigamente, principalmente do Império Ixon. O espírito da instituição, ele se encarrega de fazer que um novo morador daquela instituição receba toda a energia da instituição que foi fundada. Veja aí que você vai achar uma coisa muito profunda, tá? Então, preste atenção, a questão do Egito, o Egito era a faculdade do mundo, né? Hoje qual é a faculdade do mundo? É Harvard. Eu vou estudar em Harvard. Em Harvard não, Chiquinho, é Harvard. Ah, é Harvard? Não, Harvard não, é Harvard. Harvard. Qual é a universidade mais bambambam do mundo? Harvard. Qual é o hospital mais bambambam do mundo? Como é o nome? É o hospital lá, Brasília, como é o nome? É o Hospital das Clínicas, não, como é o nome do hospital? Sara Kubitschek, ou Sara. Então, a universidade mais forte do mundo era a do Egito. O Egito falava sobre magia, o Egito era pacífico. O Egito, dificilmente você não encontra na história, naquela época, o Egito invadindo fulano, matando cicrano, tal. O que houve entre o Egito e Israel foi outra coisa que eu vou explicar no final, né? Aquele Egito de Moisés já era, né? Porque o Egito mesmo foi fundado por Enoque. Era uma cidade, era um grupo de cidades fundada por Enoque. Veio o dilúvio, veio todo moído e tal, e os novos habitantes foram recebendo informações do espírito da instituição. Veja aí no nosso canal, Espírito da Instituição, João de Assis. Então, novos faraós, existiram mais de 10 dominação sobre o Egito. Teve dominação horrível, mas não era egípcio, era outro povo que vinha, dominava, e o cara virava faraó e começava a sonhar. Mas, em suma, o egípcio era uma sociedade pacífica, suas leis eram pacíficas, né? Se você comparar o Egito com aqueles caras do chifre na cabeça, como é o nome? Os vikings. Não, os vikings eram bárbaros perante o Egito. O Egito era um exército mais formado, pessoal mais fino, mais clássico. Entendeu como é a coisa? O problema de Israel com o Egito começou por várias pendengas. Primeiro, Moisés era um concorrente do faraó. Eram irmãos. Só que um era adotivo e outro era de carne. Segundo, o pacto que Abraão fez com Deus, Deus queria tirar o povo para levar para o deserto e levar para uma terra que manda leite e mel, né? O problema de Israel não foi escravidão, apesar de ser escrava. Mas Israel saiu do Egito levando escravo. Israel sempre teve escravo. Até em 1650, 1700, Israel era a principal escravista do mundo. Os negreiros eram judeus. Os navios que mais traficavam negros, que não era somente negros, mas escravos de vários tipos de gente, eram holandeses. E os holandeses tinham raízes judia. Então não podemos dizer que a pendenga entre Israel e o Egito era escravidão. Houve a escravidão? Houve. Israel podia dizer, eu não quero escravo.
Aqui é tudo contratado com carteira assinada, mas nada disso. Israel saiu com escravo, viveu com escravo. Abraão tinha escravo. Lembra que Abraão dormiu com a escrava? Então o pastor não pode dizer, e então Deus foi punir. Não, porque sempre houve escravo. O negócio de Israel era um pacto. Israel se diferenciou do mundo por causa de uma aliança feita com Deus. Porque Moisés tinha escravo, Abraão tinha escrava, Jacó tinha escravos e escravas. Então não podemos dizer que Deus prejudicou o Egito, porque o Egito fez Israel escravo, porque o escravo era um tipo de sociedade da época, entendeu? A questão foi a pendenga entre os chefes e a ordem de Deus. Deus queria o povo para adorar ele, porque tinha um pacto. O que vai fazer a diferença na sua vida é um pacto. Se você fizer um pacto e Deus aceitar, você bomba na vida. Agora, se não fizer, vai na tua força mesmo. Mas Israel tem pacto. Israel é uma das nações que mais tem pacto com Deus. O Antigo Egito tinha muita sabedoria, os conhecimentos de alquimia, os conhecimentos de calendário, vem tudo no Antigo Egito, né? Iranilda Guarabira. Então, tem alguma pergunta sobre o Egito, gente? A gente está sobre o Egito. Vamos mudar de assunto. Aí, se você tiver alguma pergunta sobre o Egito ou alguma afirmação para me ajudar, afirme aí ou diga aí, tá? Então, o Egito era o top na leitura, o top na ciência, o top na medicina, o top na magia. A tal ponto de Faraó pensar que Moisés era um mágico. E os próprios mágicos fazerem o que Moisés fez até o quarto milagre. Quando chegou no quarto milagre, eles disseram, isso não é magia não, isso é Deus. Então os egípcios conheciam Deus. Entendeu? Aí porque hoje nós dizemos assim, o Egito é o mundo, a igreja é Israel, isso é filosofia da gente. Entendeu? Aí nós criamos a nossa filosofia. O mundo é o Egito, nós é Israel. Pronto, amém, continua assim mesmo. Mas a pendenga entre os dois houveram, mas por causa de pacto e liderança. Moisés não quis ser rei do Egito e resolveu criar o seu povo, isso porque tinha pacto também. Abriu o mar, essas coisas, né? E os egípcios pensavam que Moisés era um super bruxo, um super alguma coisa. E eles ficaram, né? Entendeu? Aí aquele faraó que morreu, ele era um faraó pequeno. Quase não aparece na história. Quase não aparece na história. Ele morreu muito jovem. Parece que ele morreu em torno de 25 anos a 30 anos. Né? Aquele faraó que foi morto no Egito. Poucas referências tem de Israel no Egito. Temos referência de um super bruxo que perturbou o Egito. Aquele cara da múmia, Munra, né? Munra. Então era uma questão política, então. Sim, era uma questão política. Porque tanto Israel usava escravo e tinha escravo, como o Egito. Só que o Egito resolveu escravizar Israel, porque Israel é uma nação que produz muito, faz muito filho. Judeu faz muito filho. Hoje não faz mais muito não, né? Mas antigamente era um atrás do outro. E aí eles disseram, esse povo é muito forte, vamos escravizá-lo. Entendeu como é a coisa? Foi o que aconteceu também na Alemanha, foi o que aconteceu também na Rússia. Na Rússia aconteceu, não há nada novo sobre a terra. O alemão disse, rapaz, judeu é muito forte. A padaria está na mão do judeu, tudo está na mão do judeu. Ou a gente tira o poder do judeu, ou o judeu vai vencer sobre nós. E aí houve aquela pendenga lá na Alemanha. Na Rússia foi do mesmo jeito. Na Rússia foi antes da Alemanha. O comunismo, que é uma praga no mundo, o comunismo roubou milhares de terras e a maioria dessas terras eram de judeus. Porque os judeus tinham muito, os caras prosperam demais. Então vamos fazer um comunismo, Aí botava os caras para morrer nos chamados gulag, ou seja, eles criaram o gulag, que era campo de concentração, e deixavam os caras só de cueca na neve para ver se os caras morriam. Os fracos já iam morrendo, né? Foi o maior assalto do mundo, foi na Rússia, né, quando derrubaram a família real russa e inventaram o tal de comunismo, que o Brasil acha tão poético, mas ninguém vai para lá. Eu queria que todos os comunistas, eu desejo que todos os comunistas vão para Coreia do Norte, para a Rússia. Sabe por que eles não vão? Porque eles lá e nada é a mesma coisa. Então eles ficam por aqui perturbando, querendo
provocar o que eles lá não fazem nada. Então, houve uma pendenga política entre Israel, do mesmo jeito que houve uma pendenga política entre judeus e alemães. Os alemães eram os caras do mundo. Os alemães eram os caras. Até o capacete dos caras era lindo. O uniforme era lindo, a melhor costura do mundo, a melhor máquina do mundo. Tudo era alemão. Judeus lá infiltrados. Né? Mesma coisa era lá no Egito. O Egito era o top do mundo. O Egito era a Alemanha do mundo, era a Rússia do mundo, era os Estados Unidos do mundo. E os judeus entravam, como é um povo abençoado, eles entram e começam a crescer. Só que o rei disse: esse povo é muito forte, vamos escravizá-lo. Então houve uma pendenga política. Aí Deus entrou no meio. Porque Deus não diz: eu serei contra aqueles que são contra você, eu serei a favor daqueles que são a favor de você. Então Deus entrou no meio dessa pendenga toda. Mas se algum pastor disser que Israel, Deus puniu o Egito porque o Egito fez Israel de escrava, está errado, porque Israel é a principal nação escravista do mundo. Sempre foi. Não tem nada de comunista no Brasil. Tem uns caras que querem ser contra todo mundo. Porque se esses caras fossem comunistas mesmo, eles iam para ali, para a China, eles iam para a Coreia. Mas não vão não. Eles vão passar as férias deles em Nova York, que é de judeu. Nova York é de judeu, sabia? É. Eles vão passar as férias dele em Londres, em Paris, na Baixa da Égua. Né? Então, foi uma pendenga política. Tem alguma afirmação para fazer ou alguma pergunta? Se você tiver alguma pendenga aí para falar. Então, Israel foi liberta com mão forte, porque Deus disse: eu serei contra aqueles que forem contra você. Eu serei a favor daquelas pessoas que são a favor de você. Então, Deus entrou na questão. Não estava com pacto? O pacto protege Israel. Ninguém destrói Israel, porque Israel é a nação santa do Senhor. Deixa eu ver mais aqui. Minha esposa, dentro do assunto, né? Nova York é dos judeus. Sim, Cláudia Braga. Nova York é a cidade que tem mais judeus no mundo e os judeus vieram aqui do Nordeste. Nós, tão bravos homens, expulsamos os judeus do Recife. E os judeus do Recife fundaram Nova York. Quando os judeus moravam no Recife, o Recife era a maior cidade da América Latina. Mas, quando nós expulsamos, né, esses judeus foram lá para Nova York e fundaram Nova York. Quando os judeus daqui chegaram em Nova York, só tinha 1.300 pessoas lá em Nova York. Aí, de repente, cresceu. A força dos judeus é, primeiro, a bênção de Deus. Segundo, os contatos. Um judeu ajuda outro. Então, quando os judeus daqui foram para Nova York, toda a La Prata, todo empréstimo, vieram de outros países e alavancaram Nova York. Nova York não dava um bairro do Recife. Recife foi levantada sempre por judeus. Recife, até na época dos portugueses, pedia empréstimos aos judeus. Depois vieram os holandeses. Depois, os portugueses fizeram uma safadeza com os judeus. Tomaram tudo. Muitos templos aqui no Nordeste, templos católicos, casas, casarões, eram de judeus. Eles tomaram. E expulsaram, chutaram na bundinha dos judeus. Aí os judeus disseram: tudo bem, Deus vai conosco. E aí eles foram para Nova York. Os judeus do Recife, da Paraíba, fundaram Nova York. Muita gente não quer acreditar porque nos despreza. Diz: não, Nordeste, tal. Mas nós era para ser bambambam. Mas nós escolhemos, né? Os portuguesinhos que depois fez creu na gente. Creu! Os judeus saíram daqui. Aí vieram os portuguesinhos, creu. Muitos puicos, a começar lá de baixo, né? Até lá em cima, português, eles eram bandidos mesmo, bandidão. Os bichos eram bandido, como o Raposo Tavares, que era um bandido safado, né? E o Raposo Tavares foi tudo, bandeirante, juiz, ouvidor-mor, pertencente à coroa. Aí é onde está a origem da nossa política. Eita! É por isso que o caba diz: canalhas, muitas canalhas ali, não quer dizer que é todo mundo não, tá? Vem desde aquela época. Nós expulsamos os judeus. Saiam daqui, seus judeus safados! Os judeus, tudo bem, nós vai embora. E foram.
e fundaram Nova York. Depois, alguns filhos dele ainda vieram aqui para o Nordeste, para a minha cidade chamada Campina Grande. Os judeus, em 30 anos, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Em 30 anos, os judeus transformaram Campina Grande, que era feito de casas com palha de coco, a maior cidade do interior do Nordeste. Nós ganhávamos da capital João Pessoa. O povo forte, muito forte esse povo. Em 30 anos, eles transformaram Campina Grande um grupo de casas de palha, um telhado de palha, na maior cidade do interior do Nordeste. Campina Grande ganhava de João Pessoa. Depois que eles foram embora, eles foram para Maringá e foram para Liverpool. Aí nós se ferrou, nós paralisou no tempo, né? Paralisou no tempo. Então, existe uma bênção sobre os judeus. Então, mas isso não faz com que o Egito, daquela época, fosse uma merda. O Egito era uma coisa linda, maravilhosa. A sociedade, a família egípcia, a família egípcia era muito bem ordenada. Aí o cara dele é idólatra. Sim, mas todas as nações da terra são idólatras. Depende da religião. E depende do que você considera. Se o índio diz, Deus é o meu sol, aí vem uma música evangélica, Jesus é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Então essa música é idólatra? Dizer que Jesus é meu sol? Então tudo vai do jeito que você observa. Pastor, eu vou casar com um judeu. Se você casar com um judeu legítimo, você se dá bem, viu? Retiele Nayara da Conceição. Porque os cabas são fera. Tem também, em todo canto tem gente boa e gente ruim, né? Mas eles são abençoados, trabalhadores e espertos. Muito espertos. Né? Então, o Antigo Egito, ele era uma maravilha. O senhor compararia o Antigo Egito com o quê? Nova York. Compararia o Antigo Egito com a cidade dos alemães, né? A capital da Alemanha. Tudo de bom, de tudo que é máquina boa, que você possa imaginar, vinha da Alemanha. O cara perguntava, é da Alemanha? É, então compra. O cara nem olhava, porque os caras eram exigentes, eram inteligentes, o melhor da política do mundo era alemão. Então, o Egito seria mais ou menos isso. É como a vida é cíclica. Isso aconteceu já várias vezes, tá entendendo? Os judeus brigaram com os egípcios, mas os egípcios eram fortes. Aí depois eles foram para a Babilônia. A Babilônia era fortíssima. E depois eles foram para não sei para onde, era fortíssima. E depois eles foram não sei para onde, eles foram absorvendo conhecimento e riqueza, Na verdade, esses cativeiros judeus que você encontra na Bíblia, foram porque eles abandonaram o pacto deles. Mas mesmo errando, eles acertaram. Mesmo o judeu errando, ele acertou. Porque eles iam para uma nação, e quando saía da nação, levava o tesouro da nação. E levava o conhecimento. Minha bisavó, não era judia alemã, então tinha muito judeu alemão, judeu russo, entendeu como é a coisa? Então eles absorvem o conhecimento local e crescem. É como aquela árvore que cresce em cima da outra. Tem uma árvore que é muito forte, meu Deus. O passarinho vai, faz um cocôzinho lá em cima, aí ela cresce, aí vai botando as raízes, a cada raizona, depois ela vira uma grande árvore em cima da outra. Então, Israel ela absorve o conhecimento, além de ser um povo abençoado, onde eles tocam a mão, crescem, lá no Antigo Egito. Não é assim, o Egito era o cão dos infernos, o mundo inteiro era do cão dos infernos. Mas o Egito não era tão ruim como alguns pensam. Eles são desentupidos. São desentupidos porque é o seguinte, quando você olha para um judeu, você encontra, tem judeu místico, tem judeu de todo tipo, tá? Todo tipo. Tem até judeu que não acredita em Deus. Mas eles são filhos de pactos. Então você olha que os caras transcendem muito rápido. Eles botam uma barraquinha de vender pipoca. Você não vê, olha, como é o nome? Mickey Mouse, como é o nome? Aquele negócio que tem Mickey Mouse, Pat Donald, de judeu. Tá entendendo? Nova York é fundada em cima de judeu. Quem não é judeu ali é parente de judeu. E os judeus, eles comem e mijam ouro. Porque é uma bênção de Deus, né?
Outro dia eu vi que o forte judeu investia em ouro e sabe negociar. Sabe, eles são treinados a negociar. A gente tem medo da riqueza. Eles não, eles desejam a riqueza. Eles sabem que a riqueza é de Deus. A riqueza não é tudo. Mas até a religião era conhecida como a religião dos ricos. Que eles interagiam entre eles ali, ó. É a Disneylândia. A Disneylândia, seu Disney era judeu, né? E um dia ele disse, as pessoas irão vir para o meu parque me dar dinheiro rindo. E as pessoas vão lá, Mickey Mouse, E a Disneylândia só existe lá, existe em várias partes do mundo, né? Aí porque os judeus fazem parte da outra aliança, né? Mas são povos muito especiais. Se você desentupir sua veia judia, você pode ter uma vantagem muito grande, tá? Então é o seguinte, o Egito não era tão ruim assim. Porque tudo que o Egito usava, Israel usava. As mulheres egípcias usavam ouro e eram tudo enfeitadas. As mulheres judias também. Os judeus têm muito a ver com o Egito. Muito, muito mesmo. Silvio Santos é judeu. Sim, Silvio Santos, ele é de uma dinastia judia. Ele vem de um principado, né? Aí você vê, o cara era camelô. Olha o que o cara fez no país. E um cara daquele como presidente, hein? Se os caras não matassem ele, né? Ele ia ser um grande presidente. Eu acho, né? Eu acho. Né? Então, todos os povos da terra foram abençoados pelos judeus, inclusive os portugueses. Aquela Caravela, Nina, Pinta, não sei o que lá, era tudo patrocinado por judeus. Os holandeses, tudo por judeus, bancos judeus. Por isso que a Bíblia diz, emprestarás a muito e de ninguém tomarás emprestado. Então, a pendenga que houve entre Israel e o Egito não transforma o Egito num Satanás. O Egito era uma nação que cismou com Israel e aí houve uma briga política. São empreendedores natos. São. Não vê Silvio Santos? Começou como vendedor. E olha o homem com a sua idade produzindo. Está entendendo? Diz que o sobrenome da árvore da família de judeu. Como desentupir as veias, pastor? Quero muito saber. Tem um vídeo nosso que ensina, tá? Como desentupir o DNA. Joilson de Assis. Então, o Egito era um lugar maravilhoso, calmo, pacífico. Não havia sacrifício de crianças, né? Se houve, foi em alguma dominação de outro povo que veio e dominou o Egito. O Egito era uma sociedade onde patriarcal, onde o homem e a mulher conviviam em paz com seus filhos, né? Não era essa coisa ruim que algumas pessoas pregam, não, tá? É porque nós dizemos assim, Israel é a igreja e o egitinho é o mundinho. Mas isso é a filosofia nossa, tá? Que pode acontecer, não tem nada errado. Mas o Egito era o bambambam do mundo. É como a gente pode dizer, às vezes alguns judeus odeiam os alemães. Mas por que vivem lá? Tem tanto judeu lá na Alemanha. Essa é uma questão política, né? Agora que a Alemanha também beneficiou os judeus, beneficiaram. E os judeus beneficiaram a Alemanha, beneficiaram, né? É muitos sobrenomes, Oliveira, né? São sobrenomes judeus, né? E esse fato aí foi um cisma no Nordeste. Olha, eu que gosto de história do Nordeste, gosto da história do Brasil, o Nordeste era próspero. O Brasil era um Nordeste. São Paulo era o tamanho de um ovinho. Recife era uma giganta. Os judeus patrocinando, os judeus fazendo. As pontes que os holandeses judeus fizeram estão de pé até hoje. As pontes que os caras fazem, dá uma chuva, leva. Você quer ver uma ponte com mais de 300 anos de idade? Cimento, melhor do que o cimento de hoje, que os holandeses traziam para o Brasil? Aí a turma disseram, não, nós quer português, nós quer português, nós quer português. Pois tome português. Depois que o português venceu a força holandesa e pegaram os judeus, mataram uns, os outros fugiram para New York, os judeus montaram Nova York. As pessoas não acreditam porque eles nos desprezam. O Nordeste, tamanho de um ovo, fundado em Nova York. Sim, às vezes uma mãe baixinha pare um filho muito grande. Não foi que o Nordeste fundou Nova York, mas quando os judeus chegaram lá, só tinha 1.300 pessoas. Em 30 anos, explodiu de grande. Era dinheiro. Até as quengas tinham dinheiro. Os caras que pediam esmola tinham dinheiro.
igual a Cristo e Barrabás. Seria mais ou menos isso, porque Barrabás era um insurgente, era um político, né? Muitas pessoas mudou do Nordeste para São Paulo. Sim, muitos judeus saíram daqui, foram para São Paulo, outros foram para Nova York. Eles foram procurando. Uma vantagem que nós temos que aprender com os judeus é que eles estão sempre procurando um poço. Estão sempre procurando e eles acham. A gente não, a gente fica... Tu acha que se o Brasil fosse dos judeus, a Amazônia, a gente não sabia o que tinha ali, não? O Brasil tem 1.500 anos, a gente não sabe nem o que tem na Amazônia. É só assim, protege o índio, deixa o índio quieto, não tem nada a ver com o índio. Isso tem a ver com a tabela periódica que tem embaixo. Ali tem muito tesouro, ali em Gurupi, ali no Peixe, Tocantins. Mas nós assim, a gente não compra um detector de metal para saber se tem tesouro, senão a gente fica, eu acho que tem tesouro, eu acho que não tem, eu acho que tem tesouro, eu acho que não tem. Compra um detector de metal e bota lá para ver, eu acho que não tem, eu acho que tem, eu acho que não tem. E nisso aí vem os gringos e pega, entendeu? A Amazônia tem muita riqueza, a Amazônia é OFI, eu provo para você, tá? Então, a pendenga, o Egito, era um lugar pacífico. Tinha outras religiões? Tinha. Mas dito dos judeus também não tem, né? Então, a questão do Egito é que o Egito era a escola do mundo. E onde é que os judeus estavam? Na escola do mundo. Qual era a melhor terra do Egito? De Gósen. Ou seja, era a terra rica. Né? Qual era a vantagem do judeu? Inteligente, sabido e fazia filho. Qualquer nação que tiver filho, cresce. A nação que não tiver, vai ficar para trás, né? Entendeu? Vai ficar para trás. Quer acabar com a nação? Convença as mulheres a não parir. Daqui a pouco o Brasil já era, porque a gente não está parindo mais, a mulher odeia parir, então, vê que a China já liberou, né? A China já liberou, porque ela está sabendo que a Índia está passando na frente de todo mundo, porque ainda tem gente, né? Então, isso é coisa para 10, 20 anos. Mas 10, 20 anos sim, mas 10, 20 anos chega. O Egito era uma sociedade pacífica, tinha vários mistérios que até hoje se estuda. Não era esses egípcios que estão lá hoje. Quem está lá hoje é uma outra tribo que dominou, né, no período dos Macabeus. O período dos Macabeus mostra uma invasão egípcia em Israel. Aquele egípcio ali é um outro Egito, é o Egito de hoje. Mas aquele egípcio da época de Moisés, tal, Catara, não era esses egípcios dos Macabeus, né? Nós estamos falando num período de 4.000 anos, gente. O Brasil só tem 500. É um período longo. Ei, o Brasil só tem 500 anos. Eu estou falando num período de 4.000 anos. Então, o que nós sabemos da sociedade egípcia é que eram organizados, que era uma sociedade à frente do seu tempo, né? Uma sociedade parecida com a sociedade que o imperador Tim fez, só que a sociedade que o imperador Tim fez é uma sociedade muito forte, de guerra, mas a sociedade egípcia, né, que é mais ou menos do mesmo período, eles eram pacíficos. O Egito era pacífico. Tinha exército? Tinha, mas naquela época tinha que ter, né? Então tá explicado aí sobre o Antigo Egito. Tem alguma pergunta sobre o Antigo Egito? O que nós aprendemos com a relação de Israel com o Egito é o seguinte, que nem tudo que a pessoa diz que é ruim é ruim. Às vezes a pessoa diz que uma pessoa é ruim porque não gosta da pessoa. Às vezes a pessoa diz que é ruim, mas a pessoa tem muitas bondades, entendeu? Eu acompanhei uma mulher que ela viveu 30 anos com um homem. O marido dela era muito ruim na boca dela, mas ela viveu 30 anos, tá? A casa dela foi ele que comprou, o carro dela ele que comprou, os filhos já estão adultos, mas ele continua mantendo uma pensão para ela muito boa. Ele é um empresário, mas na boca dela ele não presta. Ele é a coisa mais ruim do mundo. Entendeu como é a coisa? Mas por que é ruim? Porque houve o choque, né? Houve o choque, houve a separação, o cara não quis mais. Mas a comida que ela come, a comida que ela vai no banheiro despejar, é ele que paga. O carro que ela anda, é ele que paga. Os filhos que ela teve, foi ele que deu o estudo, né? Tudo que mantém é ele. Então, ele é ruim, né? Ele é ruim demais. Talvez um cara que batesse nela, não desse nada para ela, que comesse o que ela tem, fosse bom. Isso acontece com pessoas e nações, tá? Nós não podemos dizer que a Alemanha não presta e Israel presta. Não. Houve uma pendenga.
Houve um treco-treco político. Mas aí, cada lado tem suas duas moedas, né? Cada lado tem suas duas moedas. Tem que estudar bem a história, porque a história é uma coisa interpretável. Interpretável, né? Como os judeus podem ser tão prósperos, mesmo não acreditando em Jesus Cristo? Porque eles têm pacto. Eles têm pacto. Tudo que Israel fez por Jesus não foi de graça. Deus paga tudo. Nenhum judeu vai chegar diante de Deus e dizer, mas Jesus, nós esperamos o Messias veio da nossa nação e você não me deu nada. Deu. Israel como o melhor da terra. Enquanto você está querendo fazer a feira, Israel está querendo comprar prédios e mansões. Então, eles estão comendo o melhor da terra. Enquanto você come as mercadorias de terceira do Brasil, eles comem o melhor do Brasil. Agora, porque eles têm pacto. E são inteligentes também, porque tem que ter as duas coisas, né? Agora, não pode dizer, participei de um debate, o cara dizia, não, Deus lascou o Egito, porque Deus não lascou o Egito. Houve problemas políticos que Deus se meteu. Se você tiver um pacto com Deus e alguém se meter com você, Deus se mete com essa pessoa. Então você não deve se meter contra Israel, porque Israel tem um pacto e tem anjo. Então, se você não gostar de judeu, não gosta, fique quieto na sua. Mas não se meta com Israel. Mas o que aconteceu? Os egípcios se meteram. E aquele Egito ali, a Bíblia diz, se levantou um faraó que não conhecia José. Então, aquele domínio Ixon caiu. O domínio Ixon caiu por terra, se levantou um outro faraó que não conhecia Israel. Ou seja, um faraó mau. Então, para você ver que houveram várias dominações, de domínio, né? Várias dominações. Maria Aparecida, isso aqui não entendo. Não entendi o quê? Sim, mas Jesus é outro pacto. O pacto feito lá atrás não foi de manchado, não, tá? Esse pacto vai até o final dos tempos. O pacto deles traz modificação física. No caso dos judeus, são inteligentes, têm sabedoria para prosperar. Sim, tem modificação. Todo pacto, se você fizer um pacto, todos os filhos que você tem depois desse pacto estão debaixo dos pactos. Isso eu acompanho e vejo na vida, porque eu já fiz vários pactos para muita gente. Todas as pessoas que nascem, o que acontece depois do pacto, estão sujeitas ao pacto. Isso acontece em outros pactos também. Feito com o diabo, feito com o santo, né? Se a gente for nominar, viu, André, a estética? Nominar quantos judeus tem, você vai ver que a elite mundial é judia. A elite mundial. Você vai olhar a elite da sua cidade, o nome dos políticos da sua cidade, o nome dos empresários da sua cidade, tem sempre um sanguinho judeu. Chegando um original, vem isso tudinho, né? Então, a questão é pacto. Cristo mesmo falou, a vossa sorte é o pacto que eu fiz com o vosso pai. Vocês pensam que são a maior nação da terra? Não são. Mas eu cuido de vocês porque vocês têm um pacto comigo. Mesmo que Israel não cumpra a sua parte, Deus sempre cumpre a dela. E mesmo Israel errando, ela acerta. Ela acerta porque tem pacto. Dá para entender? Então ninguém destrói Israel, ninguém. Porque sempre aparece um para defendê-lo. O anjo faz isso. Quem é forte como Israel? Agora, assim, os motivos de Israel sair do Egito foi político. Não foi escravatura, porque Israel usava a escravatura. Deu para entender? Israel tinha escravo. Porque a escravatura é do diabo, pastor. É porque você não estuda história. Abraão tinha escravo, Jacó tinha escravo, José tinha escravo. Todos os caras da Bíblia têm escravo. Então, os caras é do diabo. Agora, quando eles viram escravo, não, é porque eles têm pacto. Entendeu como é a coisa? Tem mais alguma pergunta sobre o Egito? Povo judeu e alemão sempre me tratam bem. Já trabalhei para eles, eles são justos e bons. Agora o brasileiro só Deus. É que o brasileiro é meio maceteiro, né? Ele quer meio aproveitador, às vezes, né? O alemão 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. O judeu também, né? O brasileiro é meio... Se você deixar a brechinha, ele entra, né? Mas isso é uma coisa que nós temos que corrigir na nossa vida, né? Qualquer coisa o brasileiro aproveita para se dar bem, entendeu? Para derrubar o inimigo, né?
Eu já vi brasileiro colocando o rego da água para a casa do vizinho, porque ele não gostava do vizinho. A chuva veio, aí formou um córrego de água, e eu olhando de longe, o cara com a machado, em vez de cavar o córrego para abrir mais, para não derrubar a barreira, o cara vai cavando e joga para o lado do vizinho. Isso é uma maldição. Nós queremos aproveitar. Ele está aproveitando a chuva, aí se a casa do vizinho dele, que ele não gosta, cair, ele vai dizer, tá vendo? Foi a chuva. Isso é maceteiro, rapaz. E eu olhando assim, que cara miserável. Aí eu passei por ele e disse, mas rapaz, bota o córrego de água pro outro lado, rapaz. Aí ele disse, não, porque se eu botar ela não vai. Eu não vou me meter nessa pendenga não, vou nada. Mas eu notei que era um espírito, que ele estava se aproveitando, a chuva estava ficando forte. Graças a Deus a chuva passou. E o vizinho nem notou a água caindo na parede dele, e ele pensando que era infiltração de água por causa da chuva. É o maceteiro, né? É o maceteiro, né? Da onde vem isso? Daqui uma semana eu vou mostrar para vocês na história da onde vem isso. Tá? Da onde vem esse comportamento que nos perturba tanto. Existe esse comportamento no mundo inteiro, tá? Mas nós somos campeões disso aí, dessas macetagens, né? Concordo com o senhor, pastor. Gomes, Adriana Ribeiro, Deus te abençoe, Adriana. Valeu, Adriana. Para os israelitas, Jesus não existe. Temos que seguir o ensinamento de Jesus. Israel vive no Velho Testamento do Deus vingativo. Tem mais alguma pergunta sobre o Antigo Egito? Oi, põe, eu fui para a mãe, criei, ofertei, casei, todos. Eu não estou entendendo. Fui pai e mãe do meu filho, criei e formei e casei. Que maravilha! Maria do Carmos? Amém, você é forte. Tem mais alguma pergunta sobre o Antigo Egito? Tem. O Egito, o que houve entre o Egito e Israel foi essa pendenga política. Deus se mete na política de Israel, tá? Não pensa assim, Deus não se mete em política, mas o cão se mete. Nós criamos isso e criamos um verdadeiro exército de marginais para nos comandar. Ai, padre, pastor não se mete em política. Aí o bandido diz, pô, eu me meto, eu vou virar senador, entendeu? Eu vejo que uns silenciam, ficam tudo calados, outros falam muita besteira. Mas é porque a igreja tem culpa nisso. A igreja fica, homem santo não se mete em política. Aí os lobos tomam conta. Por mim, sonhou com eu tinha morrido. Então a questão, nós não se metemos em política e às vezes, hoje eu não sei, né? Existe uma igreja no Brasil que se dá muito bem em política. Mas tem igrejas grandes que nasceram em 1911, a igreja com 60 mil membros não consegue fazer um vereador com 2 mil. Então a igreja é muito unida, né? Uma igreja com 60 mil membros não consegue eleger um vereador com 2 mil. Então a gente ficou, não, a gente não se mete em puíca, deixa os puícos, pois tome. Foi isso que os portugueses passaram para nós. Os mosteiros não podem se meter em política, deixa nós matar os índios. E outra coisa, você quer se sentir uma rapariga, seja candidato dos crentes. Os crentes olham para você assim, ó. Eles preferem votar no cafajeste do que num padre, num pastor. Às vezes um pastor de 20, de 30 anos de crente, aí o cara vai dizer, tá aqui o pastor Chiquinho, candidato a vereador. Tem pastor que nem apresenta não. Entendeu? É para nós não se meter em puíca. Agora ganha terreno de político, ganha tanta coisa de político, nós não se metemos em puíca, né? E os caras olham para você assim, ó, do começo ao final. Você se sente uma rapá. Uma rapá exato. Quando o bem não reage, o mal domina. Tá cheio de maceteiro o mundo. Sim, o maceteiro é aquele que aproveita a chuva para rolar a pedra em cima da tua casa. É um maceteiro. Tem um princípio histórico dos maceteiros, viu? Você vai saber daqui a 15 dias, eu vou mostrar para você na história, porque a história é cíclica. Do jeito que aconteceu lá em Israel, lá no Egito, saiu acontecendo, até agora na Alemanha aconteceu. Aquela mesma saída, aquele mesmo faraó que tentou matar Israel, aí tem lá o Hitler tentando, tá entendendo como é a coisa?
Hã? Essa, a vida é cíclica. Vida é cíclica. Do mesmo jeito que houve com Joseph Stalin, que expulsou e matou muito judeu também, apesar de ter sangue judeu, né? Então, eu acho que os padres e pastores deviam ser, mas aí cada um é cada um, né?